Olá! Hoje o assunto desse vídeo é o urso, um animal que costuma ser muito querido por todos nós desde nossa infância. Hoje, no mundo, existem 8 espécies de urso vivas, que incluem, por exemplo, o urso polar, o urso negro asiático, o urso malaio, o urso pardo e também o panda. O panda é um urso que se alimenta quase exclusivamente de bambu, apesar de todos os ursos estarem classificados na ordem carnívora. E o menorzinho deles seria o urso malaio. Nesse vídeo, eu vou me concentrar nos ursos pardo, urso asiático, urso negro, urso beiçudo, urso malaio, urso de óculos, ou seja, em todos os ursos, exceto o polar e o panda, porque eles têm uma composição arquetípica simbólica já um pouquinho diferenciada. Então, eu vou ficar com esse grupo de ursos que se assemelha em termos arquetípicos no nosso inconsciente coletivo. E a primeira característica sobre esses ursos que nós vamos conversar é justamente a questão da solidão. Os ursos, eles habitam áreas da Europa, da América do Norte, também da América do Sul, como o urso de óculos que habita os Andes, da Ásia, mas eles são sempre solitários. As únicas épocas da vida deles que eles não são solitários são quando a mãe está com os filhotes, criando os filhotes, e quando o macho e a fêmea se buscam para procriar. Do restante da sua vida toda, esses animais são solitários. Então, esse primeiro aspecto do urso, ele vai nos levar, metaforicamente, a pensar sobre a importância de estarmos sós e sobre o que é solitude e o que é solidão. O professor Marcelo Cotrim, que foi meu professor por muitos anos, ele sempre fala da diferença da solitude e da solidão. A solitude seria você estar só, mas estar bem, estar se amando, estar se respeitando. De repente é um momento da sua vida que você precisa ficar mais só, rever os seus conceitos, rever uma série de posturas que você tinha e se cuidar, se amar, se dar carinho, se dar proteção. O urso, ele se protege, claro, muitíssimo bem. E ele se alimenta sozinho, ele busca estar em contato com o seu ambiente sozinho. Então, ele tem esse aspecto que vai nos lembrar essas épocas de nossas vidas nas quais nós precisamos da solitude e como ela é importante para nós e como nós, por vezes, cremos que é uma coisa negativa. Mas, na verdade, a parte negativa desse processo seria justamente expressa pela palavra solidão. Essa sim expressaria um momento que nós nos sentimos sós e estamos com tristeza por estarmos sós. Mas não precisa ser assim. A gente pode utilizar desse momento para que a gente tenha introspecção e para que a gente nos conheça melhor. E em conjunto com essa característica de solidão do urso, de solitude do urso, vem justamente aquela que eu acho que é a mais conhecida pelos leigos, característica dos ursos, que seria a hibernação. E aí nós vamos conversar sobre o que é a hibernação e por que isso é um pouquinho polêmico. Vamos começar dizendo que nem todos os ursos hibernam. Nós sabemos com certeza, por exemplo, que o urso pardo, o urso negro e o urso negro asiático hibernam. Sobre outros ursos, nós ou acreditamos que não hibernam ou não temos dados suficientes ainda para saber, com certeza. E o urso polar seria um caso um pouco polêmico. E por que essa polêmica, mesmo com os ursos que hibernam? Porque quando foi definido o termo hibernação, os cientistas colocaram como uma característica essencial da hibernação a queda de temperatura corporal. Porém, isso não ocorre com os ursos.
Então, alguns cientistas chamavam que os ursos passavam de torpor ou outros nomes, mas na verdade, com o tempo, eles descobriram que existem diversas mudanças metabólicas importantes envolvidas no processo de hibernação dos ursos e que a hibernação deles teria essas características e isso não faria com que ela não fosse uma hibernação verdadeira simplesmente porque ela não tem essa queda de temperatura, como por exemplo acontece com os esquilos. Na realidade, o urso negro e o urso pardo são hibernadores muito eficientes. Eles conseguem ficar em hibernação, estado de hibernação, de 5 a 7 meses, sem comer, sem levantar para defecar, para urinar, para beber água. Então, a gente realmente vê que é uma hibernação bastante eficiente. E hoje, então, a maioria dos estudiosos chama esse processo dos ursos de hibernação, sim. E o que essa hibernação faz? Bom, esse animal, ele utiliza desse processo metabólico para que o inverno passe, né? Em alguns locais para que o inverno e partes do outono passem, porque o outono chega a ser muito frio também. E porque nessas épocas há muita escassez de alimento, então eles provavelmente morreriam de fome ou passariam fome, passariam muitos problemas, se eles ficassem acordados no inverno. E o que isso nos diz como metáfora? Bem, nós já conversamos sobre a solitude dos ursos, de como é importante ficar sozinho e pensar sobre nós, às vezes, como esse período de solitude às vezes na vida é importante. E agora nós vamos conversar sobre outro momento que também se faz só, que é se retirar de situações que não são propícias para nós, que não são prósperas para nós, em qualquer sentido que você possa imaginar. Então, em muitas mitologias, em muitas lendas, a hibernação dos ursos ela é vista como um processo de morte, porque o urso ele se prepara muito bem para esse processo, ele se alimenta bastante durante os meses de verão e primavera, porque ele vai perder bastante massa corporal, né, durante esse período que ele ficar hibernando. E ele entra numa caverna, o que é bastante simbólico, né? Essa coisa da escuridão, desse mundo que nós não conhecemos. E também é como se fosse uma volta ao útero. Então, é uma morte / renascimento, né? Então, ele entra nessa caverna como se ele estivesse morrendo e, ao mesmo tempo, se preparando para renascer. Ele entra no útero da Mãe Terra, né? Ele pode cavar uma toca, ele pode entrar numa caverna, mas, de qualquer modo, ele vai entrar, então, nas entranhas da Terra e vai ficar lá num sono profundo, sem fazer nada, como se estivesse morto, né? Não está. Mas, veja, ele não se alimenta, ele não levanta nem para tomar água, nem para fazer xixi, nem nada. Então, é como se estivesse morto, mas não está. E quando a neve derrete, o frio passa e o sol volta a aparecer, ele renasce. Então, é uma metáfora de morte e renascimento. O urso ele é muito ligado à introspecção, a nos conhecermos, a nos respeitarmos, a nos protegermos e a sabermos que existem processos na vida que podem ser análogos a uma morte ou a um processo de luto e que antes desses processos acontecerem, por exemplo, em algumas situações, nós podemos prever que uma certa situação da nossa vida não está sendo próspera, não está sendo legal para nós. E se nós tivermos a sabedoria do urso, antes de a gente experimentar a morte daquela situação, claro, não estou falando da morte de uma pessoa, porque isso é inevitável, estou falando da morte de uma situação, né? Antes da gente enfrentar a morte daquela situação de uma maneira não legal, trágica, por exemplo, né? De um relacionamento, de uma amizade, de uma sociedade, qualquer coisa assim, nós podemos, né, se olharmos
exemplo do urso, finalizar isso de uma maneira que nós mesmos entramos em um processo de introspecção profunda, passamos por todo essa morte, elaboramos essa morte para depois sair ao sol. Então, essa seria uma característica muito ligada ao urso, né? A introspecção e a autoproteção. Quando falamos de proteção, nós também temos que falar da proteção materna. Ele é bastante ligado em sua faceta yin à maternidade. As ursas são excelentes mães e elas cuidam dos filhotes sozinhas. Então, elas vão passar cerca de 1 ano a 1 ano e meio. Elas têm de 1 a 3 filhotes. Elas vão ficar com esses filhotes esse tempo todo sem nenhuma ajuda paterna, dando toda a proteção, toda a segurança, todo o alimento. Então, aquele arquétipo do feminino, que é alimentador, que é nutridor, que é protetor, que dá a prosperidade, ele vai estar imbuído na figura da ursa. Então, os ursos, eles são animais que preferem ficar sós, mas quando eles não estão sós, eles têm um empenho muito grande nesses momentos em que eles não estão sós. Não é uma simples tarefa para eles, eles levam isso muito a sério. As ursas vão ensinar tudo para os filhotes, então vão ensinar a caçar, a forragear, a se proteger, quando que dá para descansar, quando que dá para brincar. Geralmente, quando os animais eles passam muito tempo com os pais, que é o caso dos ursos, isso denota um alto grau de inteligência. E, de fato, os ursos são animais muito inteligentes mesmo. Eles têm uma memória sensacional, eles se lembram de fatos que ocorreram há muitos e muitos anos. Se isso, por exemplo, é recorrente nas manchetes dos Estados Unidos e do Canadá, histórias como o caçador feriu o urso e o urso descobriu onde a pessoa vive. Claro que ele tem um faro maravilhoso, sabe? Perseguiu essa pessoa, foi lá e tentou matar essa pessoa. Porque, de fato, os ursos, eles lembram das coisas. Então, essa questão de você estar introspectivo, de você estar passando por um processo de morte e renascimento, metaforicamente, nesse processo, você vai, então, utilizar de toda a sua inteligência, de todas as suas memórias, para, quando chegar a hora do seu renascimento, você escolher algo melhor. E você também vai saber que você é a sua própria nutridora, que você tem dentro de você essa energia feminina de proteção e de abundância, e que quando você sair desse período, você vai saber fazer com que essas coisas cheguem até você. E antes de entrar, então, nos mitos e lendas, eu vou contar uma novidade para vocês, que é o novo curso que eu lancei, que é a Jornada dos Animais de Poder. Gente, que eu fiz com muito carinho e que tá muito legal. Então, vão ser 8 etapas desse curso. Cada etapa vai durar no mínimo 1 semana para você fazer ali os exercícios, as meditações, entender sobre aquele animal. É uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de empoderamento. É um momento que você tira para você se cuidar, para você entrar em contato com conteúdos do seu inconsciente e mudar comportamentos que não são legais mais na sua vida. E com isso a gente vai ter ferramentas como aromaterapia, alquimia na visão da psicologia analítica, na visão de Jung, a da jornada do herói, que é a jornada dos animais de poder. Ela foi assim livremente inspirada na jornada do herói também, do simbolismo dos animais de poder, do trabalho com essas representações arquetípicas, o que isso nos traz, né, em termos de que você está trabalhando com uma imagem de um animal, é um símbolo que está no nosso inconsciente coletivo, que é tudo que eu falo aqui para vocês nesses vídeos, só que nessa jornada ele vai ser totalmente voltado para você resolver suas questões que você tem naquele momento. Por exemplo, se você tem alguma frustração na sua vida naquele momento e você não está conseguindo mudar o seu comportamento, o seu pensamento, essa jornada vai te ajudar a fazer isso, tá legal? E você faz ela no tempo que você quiser. Se você quiser ficar no primeiro exercício 1 semana ou quiser ficar no primeiro exercício 1 mês, é por você.
certo? Então, visitem a página onde está aqui, né, no meu Linktree, para vocês entenderem direitinho. Tem um vídeo explicando como que é a jornada, tá aqui no YouTube, tá nessa página. Vocês vão gostar. Fora isso, tem outros também cursos, né, que é parte de aromaterapia, que é o curso de enferragem caseira, para você aprender a fazer seus próprios perfumes, e o curso também de óleos vegetais para pele. E fora isso, temos as páginas, tá tudo no Linktree também, de venda de arte, dos serviços que a gente oferece aqui na Natureza Simbólica. E se você puder me ajudar, será muito bom para que eu mantenha este canal, porque às vezes realmente não dá para fazer tantos vídeos com tanta frequência como eu gostaria. Então, tem o Apoia-se, curta, compartilhe, comente, passe para as pessoas que vocês gostam, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, certo? Os ursos, nas mitologias, nas lendas, eles são geralmente relacionados aos elementos ar, terra e água, ou, se a gente for pensar em uma visão mais asiática, chinesa, madeira, metal, terra e água. Então, ele só não seria muito ligado ao elemento fogo em nenhuma das visões. Isso por quê? Bem, terra é um pouco mais óbvio, né? Ele é um animal terrestre, é um animal massivo, grande. Ele entra dentro do útero da terra para hibernar, ele tem uma relação íntima com a terra. A mãe ursa, ela expressa essa fertilidade da terra para os filhotes, essa proteção, essa abundância, né? Que é uma característica yin, que é muito ligado ao elemento terra, e a força massiva, né? O urso pardo, ele consegue estragar uma frigideira de ferro ou uma bola de boliche com a sua mordida. Ele consegue fazer isso. Então, quer dizer, o bichinho não é um bichinho muito delicado, ele é muito forte. E também o fato dele subir em árvores, dele ser um excelente alpinista, dele escalar árvores, faz com que ele se ligue tanto ao elemento madeira, quanto ao elemento ar ao atingir o topo dessas árvores, né, a copa das árvores. Fazendo um adendo, o único urso que não consegue escalar uma árvore seria o urso polar, ele é muito grande. E o elemento ar também está ligado à corrida. Esses animais, apesar de eles parecerem meio desajeitados, grandões, e que não correriam tanto, eles correm muito, muito mesmo. O urso pardo pode correr de 50 a 60 km por hora. O urso negro pode correr mais ou menos de 40 a 50 km por hora. Isso é muita coisa. E, finalmente, o elemento água, porque os ursos adoram nadar, amam nadar. Existe aquele momento que eles vão entrar nos rios para caçar os salmões, existe aqueles momentos que as mães vão entrar com os filhotes para brincar, existe aqueles momentos que no verão eles vão entrar para se refrescar, mas eles são excelentes nadadores, eles nadam bastante rápido, eles podem cobrir distâncias meio grandinhas assim para o tamanho deles, e eles nadam naquele estilo cachorrinho. Sobre os mitos, vamos começar pela Grécia, falando da deusa Ártemis, cujo nome teria vindo de Arcto, que seria urso em grego. Então, em algumas regiões da Grécia, havia um culto aos ursos que era relacionado a Ártemis, e acredita-se que esse culto ele tem raízes muito mais antigas do que as raízes helênicas, que eles seriam provenientes de culturas indo-europeias mais antigas e que teria um sentido xamânico, um sentido totêmico. E também, ligada a essa questão do urso e Ártemis, nós temos a lenda de Calisto, que às vezes é a própria Ártemis que faz o papel da Calisto, e às vezes é a Calisto que é uma ninfa de Ártemis, né? Então, Ártemis é uma caçadora, Ártemis é uma deusa que vive nas florestas, ela é ligada a essa questão da fertilidade da mãe terra, aos animais, ela tem essa característica de ser uma força feminina, como se fosse uma ursa, e ela protege muito essa feminilidade, ela é considerada a deusa virgem, porque ela cuida dessa parte feminina e ela não tem, então, esse interesse de fazer
essa união com o masculino. E como que ela faz essa união com o masculino? Porque ela faz dentro dela. Todos nós temos um lado feminino e um lado masculino. E Ártemis escolheu viver estes dois aspectos dentro de você sem compartilhá-los com outro homem. Então, ela tem essa coisa também da solitude de estar na floresta. Se bem que Ártemis era rodeada por ninfas também. E uma dessas ninfas, que são, como eu expliquei no vídeo sobre as fadas, são seres da natureza, são seres elementais, nesse caso femininos. E uma dessas ninfas era Calisto. Então, vou contar uma das versões do mito, porque o mito tem várias versões. Mas em uma dessas versões, Zeus se apaixona por Calisto, ele se disfarça de Ártemis, da própria Ártemis, para chegar perto da Calisto, e eles acabam tendo uma relação e Calisto fica grávida. Quando Ártemis sabe disso, ou dependendo do mito, quando era que a mulher de Zeus sabe disso, então elas ficam muito, muito bravas e castigam Calisto a transformando em uma ursa. Em outra versão do mito, Calisto não era uma ninfa, ela era uma mulher que já tinha um filho. E acontece tudo isso, Zeus se apaixona, ela é transformada numa ursa e fica vivendo como ursa na floresta. Só que um dia o seu filho, que era um caçador, vai lá caçar essa ursa sem saber que ela é a mãe. E aí Zeus, para evitar essa tragédia, ele, antes disso acontecer, pega os dois, a mãe e o filho, e coloca nos céus. Então, a mãe, a Calisto, se torna Ursa Maior, a constelação de Ursa Maior, e o seu filho, a constelação de Ursa Menor. Muito semelhante a Ártemis é a deusa Ártio, que é uma deusa celta. Então, Ártio é a deusa ursa também. A palavra Ártio também vem de uma raiz gaulesa, que significa urso, e alguns dizem que vem também do irlandês antigo, de uma palavra que também derivou o nome Arthur. O nome Arthur significa urso. Então, a deusa ursa, ela traz muita fertilidade, ela é frequentemente vista carregando uma cesta de frutos, de flores, porque ela traz toda essa fertilidade da mãe ursa. Ela traz proteção e ela também às vezes é vista como a deusa da caça, assim como Ártemis também. Ela chegou na Europa Ocidental em cerca de 450 a.C., quando uma tribo celta, os Helvétia, chegaram na Suíça, por exemplo. Inclusive, existe uma falsa etimologia, é falso porque, na verdade, acredita-se que não é essa a verdadeira origem da palavra, mas ficou tão falado isso e tem essa questão dessa adoração da deusa Ártio na Suíça, que ficou mais ou menos que aceito essa versão também, que a cidade de Berna, na Suíça, viria de bear, que é urso, né, em inglês, e também uma palavra muito parecida com essa em alemão. Então, os ursos, eles são bastante importantes de qualquer modo, se a palavra veio ou não veio do urso. A cidade de Bern, eles têm uma história de adorar a deusa ursa lá. Na Índia, nós temos a figura de Jambavan, ou Jambavanta, ou Yambavanta, não tenho certeza da pronúncia, mas essa figura é o rei dos ursos, é uma divindade que é o rei dos ursos, e que foi um ajudante da divindade Rama e também um dos avatares de Vishnu. Então, ele é uma divindade bastante importante. E o mais interessante aqui é a história de seu nascimento. Então, ele nasceu quando Brahma, que é o grande criador de todas as coisas, na visão hindu, quando Brahma deu um bocejo. Então, Brahma bocejou, saiu a divindade rei dos ursos, o que é bastante interessante, porque é como se Brahma estivesse lá acordando, né, acordando da hibernação, e quando ele acorda dessa hibernação, sai o deus urso da boca dele. Como eu já contei no vídeo dos tigres,
O urso e o tigre são figuras muito importantes para os coreanos e estão envolvidos no mito de criação da humanidade desses povos. Então, havia uma ursa e um tigre que queriam muito se tornar humanos. E eles rezavam para a divindade principal para que isso acontecesse. Até que um dia essa divindade falou: tudo bem, eu vou transformar vocês em humanos desde que vocês entrem nessa caverna, não saiam e comam só alho e uma espécie de artemisia e fiquem aí por 70 dias, ou dependendo do mito, né, outras quantidades de dias. Como a ursa hiberna, a ursa achou muito natural ficar dentro da caverna por esse tempo. Já o tigre não, o tigre saiu, ele não conseguiu ficar. Então aí a gente vê bastante a diferença entre o lado yin, que é bastante forte na questão do urso, que é o lado feminino, o lado de você se retirar, o lado de você receber, o lado de você se alimentar, e o lado yang, que é o lado da ação, que é um lado de uma energia mais masculina, que está representado pelo tigre, que não consegue ficar lá. Então, claro, quando a ursa sai, ela é transformada na primeira mulher a habitar a Coreia. E o urso na Coreia é visto como uma divindade que tem realmente essa ligação feminina. Ele é considerado como se fosse o útero da terra e aquele que dá a fertilidade para a terra, justamente por essa questão dele entrar dentro da terra e sair na primavera. Nas épocas medievais, o urso, assim como todos os animais que eles conheciam, figurava nos bestiários da época, que são aquelas enciclopédias que os nobres tinham com todos os animais que eles achavam que existiam. E que eles desenhavam esses animais da forma mais absurda possível, mas o urso até que aparece sempre bem desenhadinho, porque afinal de contas o urso é um animal europeu, então esses eles estavam acostumados a ver, então a gente não vê muitas figuras muito esdrúxulas de ursos, nem mesmo a descrição do comportamento é bastante parecida com a descrição do comportamento normal de um urso, porque eles observavam esse animal, né? Não era a mesma coisa do que eles falando de um animal que eles nunca tinham visto, ou que não estavam acostumados a ver, como um leão, por exemplo, que é bem assim esdrúxulo. Mas uma das coisas que eles escreveram, que eles acreditavam, é que quando o urso ele estava machucado, ele tinha capacidade de se curar, porque ele procurava uma erva que em português se chama verbasco. E essa erva é uma erva medicinal. Então, não se sabe se isso foi um comportamento observado dele se esfregar nessa erva porque estava machucado ou qualquer coisa assim. Mas, de fato, é uma erva que tem propriedades curativas, realmente, né? Propriedades antibióticas. E também os ursos, eles figuram na heráldica, né? Como símbolos de brasões, de cidades, de reinados, muito comuns na Europa, principalmente nas regiões mais frias, como, por exemplo, ele está no brasão da cidade de Berlim, né? Cujo nome vem de urso, Berlim. E também Berna, como eu já comentei, na Suíça, né? Que tem até essa confusão dessa falsa etimologia. As tribos da América do Norte reverenciam muito o urso de forma geral. Ele é um animal que é considerado, pela grande maioria delas, ligado à cura, porque eles acreditam que o urso ele tem uma capacidade de se curar, vendo que o urso, quando ele briga com outro urso, quando ele se machuca, ele continua vivendo, ele é muito resiliente. Então, parecido com aquela ideia medieval de que ele sabia se curar porque ele se esfregava em uma certa erva, também os nativos americanos, observando o urso, começaram a pensar que ele tinha uma capacidade de se curar também, que ele era muito resiliente. Então, o urso era muito usado em rituais de cura, rituais para curar guerreiros. Guerreiros costumavam levar uma garra de urso pendurada no pescoço ou dentro da bolsa como proteção em batalha, também para ter essa capacidade de autocura caso eles se machucassem e também para evocar a força do urso. O urso era, de modo geral, também visto como uma força muito justa, porque eles viam a mãe urso cuidando dos ursos e eles viam quanto ela se dedicava para deixar esses ursos aptos à vida
e só depois ela seguia o seu caminho, e eles viam isso como um ato muito justo, um ato muito nobre. Então eles acreditavam que a justiça estava ligada à figura do urso, e que se alguém cometesse alguma injustiça com a natureza, teria que se haver com o urso, que não deve ser muito legal. E o urso também figura como uma dos representantes das direções, né? Como eu já falei em muitos vídeos aqui, as sociedades ameríndias acreditavam em um mundo que tinha um centro e 4 direções principais, ou 6 direções principais, espaços temporais. Então, tudo nascia desse centro e tudo se expandia a partir desse centro nessas direções. Para os iroqueses, por exemplo, ele era a direção do norte, e também para muitos grupos pueblo, ele representava uma dessas direções. E muitos desses grupos tinham danças representando o urso, utilizavam máscaras de urso. Em muitos desses grupos, o urso representava um clã, né? Porque, de fato, ele é um animal que, para eles, estava dentre os maiores e mais importantes animais da floresta e que seria o senhor dessa floresta. Aqui no Brasil não temos ursos, mas temos uma tradição que veio dos europeus e que foi parar no carnaval de regiões como Pernambuco e Paraíba, como uma manifestação cultural que é chamada La Ursa, na qual uma das pessoas se fantasia de ursa e outra de caçador. E eles brincam, então, o carnaval tem suas músicas próprias, com essas fantasias, e acredita-se que essa representação, ela tenha vindo, então, de rituais não, de festivais, rituais também, que eram tidos na Europa antigamente e que esses povos trouxeram para cá como sua herança cultural, justamente quando os ursos saíam da hibernação, e assim, como eles estavam mais fracos, como eles estavam precisando se alimentar, as pessoas elas aproveitavam para caçar, infelizmente, esses animais por causa da sua pele, etc., e faziam então um festival da caça, uma espécie de carnaval, um festival, uma festa, e isso acabou vindo para o Brasil. E é claro, não poderíamos deixar de terminar esse vídeo sem falar do urso de pelúcia, que com certeza fez parte e ainda faz da infância de muitas pessoas. Bem, o primeiro bicho de pelúcia acredita-se ter sido feito por Margaret Steiff, que era uma costureira, e que ela, na verdade, ela resolveu fazer um brinquedo para dar para um sobrinho, uma história assim, com restos de lã que ela tinha, e ela acabou criando, na sua oficina de costura, um elefante de pelúcia. Então, o primeiro bicho de pelúcia não teria sido urso, teria sido um elefante, segundo a história. E ela começou a criar vários desses, inclusive ursos. As pessoas começaram a gostar tanto que, em 1889, a confecção dela, o trabalho dela, a oficina de costura dela, se tornou uma fábrica de bicho de pelúcia. E ela começou a exportar esses bichos, e isso ficou muito famoso em Nova York. Quando chegaram esses ursos lá, um comerciante viu esses ursos, comprou eles na Europa, trouxe para Nova York, e isso se tornou uma febre em Nova York. E esses ursinhos de pelúcia, eles passaram a ser apelidados de Teddy Bear, que é um nome, ursinho de pelúcia em inglês é chamado de Teddy Bear, né, que é ursinho Ted. Porque em 1906, Theodore Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos, estava caçando, diz a lenda, e iria caçar um urso, só que quando ele olhou para o urso, ele poupou a vida do urso, ele não quis matar aquele urso. E essa história ficou muito famosa, e em homenagem a Theodore Roosevelt, então, Teddy, que era o apelido dele, passou a ser o nome do ursinho de pelúcia. Bem, e hoje, né, na atualidade, mais uma vez, essa questão de um capitalismo, de uma ideia de tornar um arquétipo infantil, que não é algo que a gente vê que é incomum nos arquétipos que eu trouxe aqui. Eu já falei da fada, por exemplo, eu já falei da sereia,
é uma necessidade, me parece, do capitalismo em transformar certos arquétipos em vendáveis. E para transformar esses arquétipos em vendáveis, costuma ser uma estratégia comum eles tornarem esses arquétipos infantis e fazerem com que isso se torne um brinquedo ou algo que uma criança queira ter. De qualquer forma, esse arquétipo, apesar de ter se transformado num ursinho de pelúcia ou num ursinho de brinquedo, ele não perdeu a questão da proteção, da amabilidade, da justiça, da força, da proteção materna, do carinho, tanto que existem os ursinhos carinhosos, do qual eu era muito fã, então eu tenho todos esses daqui. Adorava quando era criança e representam isso, né? Representam um carinho materno, um amor, uma fertilidade, aquele abraço de urso que a gente quer ganhar. Então esse ficou sendo, né? Ficou sendo um pouco mais infantil esse arquétipo hoje em dia, mas ele não perdeu as suas características principais.